Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 11 de quarta-feira, 10 de setembro, a justa ira de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai querido, pedimos a tua sabedoria ao falar da tua mensagem. Nos perdoe, nos purifique. Nós te agradecemos por tudo que nos tem concedido até agora, a vida, a saúde, a paz, a sabedoria e o privilégio de ter a comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Quarta-feira, 10 de setembro. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Então, a passagem foco da lição é Êxodo 32, dos versos 9 ao 29. Vamos ver o comentário da lição e depois nós vamos para a passagem. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que o líder hebreu desejava. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. Depois que o Senhor, entre aspas, mudou de ideia, quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, Moisés retornou. Não há registro de que seu rosto brilhasse na presença do Senhor, ao contrário do que aconteceria em Êxodo 34, 29 e 30. O rosto de Moisés provavelmente refletia sua ira. É interessante, como nós vimos nas lições passadas, que Deus estava preparando Moisés. Quando ele fala em destruir o povo, ele estava preparando Moisés. Ele sabia como Moisés iria reagir, que Moisés iria interceder pelo povo, então ele estava preparando Moisés. Se ele não tivesse preparado Moisés, nós podemos imaginar que a ira de Moisés teria se manifestado de modo ainda mais intenso, quando ele desceu. Então Deus estava preparando Moisés para o que ele iria enfrentar. E a gente vê isso tanto antes, quando Deus fala com Moisés, Moisés intercede, depois ele vai, aí ocorre, ele vê aquele evento, fica irado, fica extremamente desapontado, inclusive com Arão, e aí depois ele vai interceder pelo povo de novo. Só que aí Deus fala, Moisés, só que tudo tem limite, então as consequências dos atos virão. Haverá uma punição para isso. Não foi uma coisa simples que ocorreu. E quem determina quem salva, quem se perde, não é você, mas sou eu. Então é basicamente isso que nós vamos ver. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança. Isso aqui nós temos em Êxodo 34, Aconteceu que descendo Moisés do Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia e a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com Deus, Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então, veja que Deus já estava preparando também o povo para fortalecer a ideia. O que havia acontecido antes? O povo tinha falado assim, foram os outros deuses que nos trouxeram para cá. Moisés não teve nada com isso. Moisés deve ter morrido. Então, quando Deus faz isso, o povo tem novamente a confirmação de que Deus está com Moisés, que mais um fenômeno sobrenatural está acontecendo com Moisés, além dos diversos outros que eles testemunharam. Esse foi mais um fenômeno, E aí tem a questão de que Moisés cobriu o rosto, até para acalmar um pouco as pessoas, Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quebrar as tábuas que continham o decálogo era um sinal externo da violação de seu conteúdo. Ou seja, Moisés estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo ao povo, depois de tudo isso, vocês estão praticamente jogando no lixo o acordo que Deus está fazendo conosco. Deus não repreendeu Moisés por isso. E mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse duas tábuas para substituir as primeiras tábuas que haviam sido quebradas. Primeiras, entre aspas, porque nós entendemos que a lei já existia, A única questão que nós estamos falando aqui é
da formalização da lei, né? Mas vários mandamentos nós já enxergamos no Gênesis e no Êxodo até chegar o momento do acordo em si, né? Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou justificar sua transgressão, culpando pessoas e atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu lancei ouro no fogo e saiu esse bezerro. O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir o monte com Moisés e os 70 anciãos. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro, nesse caso a idolatria e a mentira. Por quê? Porque ele queria encobrir o erro, né? Não foi exatamente uma mentira aberta, mas foi uma omissão da verdade, por exemplo, prejudicial. Foi mais ou menos quando Caim, né? Deus chama Caim, ele fala assim: acaso eu sou guardador do meu irmão? Como se ele não soubesse o que havia acontecido, né? E aí Deus fala: eu sei o que aconteceu. E você sabe o que aconteceu também, né? E Deus está falando: eu sei que você está escondendo o ocorrido, mas não adianta esconder, né? Então é basicamente isso, né? E Moisés fala aqui para seu irmão, né, que ele sabia o que havia acontecido, né? No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes, e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Então, aqui, Êxodo 32, né, o foco é do 9 ao 29. O contexto imediato aqui, o que aconteceu antes, como nós já vimos na lição anterior. Eles viram que Moisés não havia descido, usaram isso como justificativa para forçar Arão a auxiliá-los na idolatria, que eles queriam voltar. Não era só uma questão de reverenciar uma imagem, mas era todo um comportamento por trás da adoração àquela imagem, de reconhecer aquela imagem como Deus, né? Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, como nós vimos nas outras lições, também comentamos, né? E aí ele fala olha, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma grande nação. E aí Moisés fala: Senhor, dê uma chance para esse povo, né? Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei dos seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, né? E lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E aí então, Deus permite, né? Porque ele já era a intenção dele, evidentemente, né? Isso era um preparo para Moisés. E aí quando Moisés desce e vê aquilo acontecendo, né? Josué fala para ele, Josué diz: olha, há barulho de guerra no acampamento. E Moisés já sabia o que estava acontecendo. Não é de vitória nem de derrota, é o som de canções. E aí Moisés se aproxima, quebra as tábuas, pega o bezerro de ouro, moe, né, espalha na água, faz com que eles bebam e pergunta a Arão: o que você fez, né? O que o povo fez para você, o que ocorreu de tão grave? Quão grave foi a ameaça do povo para que você fizesse isso? E aí Arão vai e usa como justificativa, não é desculpa. Olha, você sabe que esse povo é mau, né? Você sabe que esse povo é voltado para o erro. E aí fala: faça para nós Deus que nos conduza, né? Não sabemos o que aconteceu com Moisés. E aí ele pegou e falou: traga todo o ouro para mim, né? E aí eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Então, basicamente, é o que a lição comentou, né? Então ele ficou ali tentando se justificar, obviamente, porque ele estava com medo do que poderia acontecer, inclusive com ele, porque ele sabia o quanto Moisés contava com ele, e ele sabia também a gravidade do que havia acontecido, né? Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Quando ele fala que Arão havia deixado fora de controle, é porque assim, a omissão de Arão em agir corretamente e a ação de Arão de agir de forma errada, né, fez com que ocorresse isso, né? Tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor Deus de Israel:
Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor nos abençoou nesse dia. Então, veja, aqui ele está chamando de consagração o ato duro, extremamente duro, de punição. Um ato de punição. Então vamos pegar o princípio aqui. Princípio. Tá? Não vamos pegar o ato em si, vamos pegar o princípio. A punição também tem a ver com consagração. Permitir que sempre o erro, a pessoa cometa erro. Erro que eu digo, erro por rebeldia. Né? Não estou falando de um incidente aqui e ali que a pessoa estava lutando para não ocorrer, ocorreu. Estamos falando de um erro por rebeldia, né? Permitir que constantes erros por rebeldia ocorram, levam ao quê? Levam ao caos, não é? Então, veja, punir não é ação do inimigo. Mostrar, olha, isso é errado, isso não pode ficar assim. Isso não é ação do inimigo, como muitas pessoas falam às vezes. Porque é o inimigo que acusa. Não é esse tipo de acusação que o inimigo faz. O inimigo faz acusações injustas, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes. O inimigo faz acusações injustas. O que nós estamos falando aqui é da mera constatação de um erro. Verifica-se que a pessoa está em rebeldia e toma sua atitude em relação, ou as pessoas e toma sua atitude em relação a isso, né? E aí Moisés vai e pede para Deus, né? Rogo, perdoa o pecado, se não me risca do livro que escrevesse. E aí Deus fala para ele: olha, eu riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. E se você, ou seja, basicamente o que ele está falando para Moisés: se você ir por esse caminho, inclusive você corre o risco de pecar contra mim e ser riscado do meu livro. Agora vá guie o povo ao lugar que ele falei, e o meu anjo irá à sua frente. Então é algo positivo que ele fala para Moisés aqui, ó. Vá e guie o povo. É isso que eu quero que você faça. Não é para você definir quem se salva, quem se perde, não. Isso é com Deus, não é? Ele fala: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Ou seja, se eles continuarem em rebeldia, eles continuarão a ser punidos. O Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então veja, Deus deixa bem específico: olha, eu dou condições, vou dar condições, vou continuar a ajudar o povo, mas determinadas coisas vão ter consequências. Determinadas atitudes vão ter consequências. Que Deus nos abençoe. Vamos para a oração final. Pai querido, obrigado pela oportunidade de falar a tua mensagem, por mais um aprendizado em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.